Fala, meu gás nobre! Vem cá, mais uma aula de Química com o professor JP e hoje vamos trabalhar sobre pilha de Daniel, né? A pilha de Daniel. Nas aulas anteriores, trabalhamos muito sobre reações de oxirredução, mostrando para vocês quem são as espécies de fato que sofrem redução, oxidação, além dos agentes oxidante e redutor, e o balanceamento de equações químicas pelo método redox. E, dando continuidade na aula de hoje, a pilha de Daniel era um dispositivo, né, criado por ele, que transformava energia química em energia elétrica, de uma maneira bem espontânea, ou seja, através da transferência de elétrons pelo processo de oxirredução. Tudo bem? Então, esta pilha recebeu o nome devido ele empilhar várias placas, tanto de zinco quanto de cobre, embebecido ali um algodão com uma salmoura, né? Onde a parte de baixo formava um polo, e aí eu colocava, por exemplo, ali, segundo a invenção de Daniel, uma placa de cobre, algodão embebecido com uma salmoura, né? Aí zinco. E assim intercalando, cobre, zinco, cobre, zinco, cobre, zinco. E entre essas placas, algodão com uma salmoura. E aí eu tinha o polo positivo e o polo negativo, que quando fechado o curto-circuito, né, tinha uma formação de um fluxo de corrente contínua. E ali poderia, com certeza, como foi apresentado, né, o seu experimento, e viu que conduzia eletricidade. Essa energia química, ela se convertia numa energia elétrica. Então, o que é que ele fez? Pegou esse dispositivo, que formou uma torre dessas placas empilhadas, por isso que deu o nome de pilha, né? Claro que teve outros estudos, né, que antecederam para que Daniel chegasse a ter esta montagem de uma torre, que ele chamou de pilha, devido às placas realmente serem empilhadas uma sobre a outra, e entre as placas terem o quê? Algodão embebecido com uma solução eletrolítica. E aí, de processo espontâneo. Olha só o que é que nós vamos demonstrar aqui hoje para vocês. Olha só, tranquilinho. Eu tenho um becker, eu tenho um copo de becker, eu vou até depois aqui ilustrando, eu tenho um copo de becker para você. Dentro desse copo de becker, eu vou colocar uma solução sulfato de cobre, tá? Esse sulfato de cobre compra nas casas agropecuárias, é um sal, e devido à cor azul que apresenta, é em função dos íons de cobre 2+, né, que vocês vão ver daqui a pouquinho nas reações. E dentro, né, do becker, submerso à solução do sulfato de cobre, colocou-se aqui uma placa de zinco metálica. Pode ser também raspas de zinco, tá? Se você não tiver a placa, você pode utilizar o zinco granuladinho, para que você perceba as transformações que vão ocorrer dentro da solução, na transferência de elétron entre esses dois metais, zinco e cobre, certo? E aí, deixamos por um bom tempo para poder observar, de fato, o que vai acontecer com esse simples procedimento para entendimento da transferência de elétrons entre esses metais. Enquanto se faz aí a observação, eu tenho aqui, né, a solução que eu disse para vocês, que é o sulfato de cobre, que tem uma coloração azul. Vou passar aqui um pouquinho para vocês verem. Ó. Eu tenho aqui uma solução de sulfato de cobre. Olha o tom. Azul. Um azul claro. Devido a esta cor. Por quê? Íons de cobre 2+. Então, o íon de cobre 2+, tem essa coloração azul. E agora, aqui dentro, né, eu não tenho a placa de zinco. Aquelas calhas que são utilizadas, né, nas casas, poderia cortar uma tirinha daquela e colocar aqui dentro, para fazer aqui um eletrodozinho, né? Eu não tenho. Mas vou apresentar para vocês que eu tenho zinco em raspas, tá? Eu tenho aqui, ó, zinco em raspas, granuladinho, né? Então, eu vou colocar alguns grânulos desses
para a gente observar. Te apresentar aqui a coloração inicialmente do zinco, ó. Uma coloraçãozinha cinza, né? E gostaria que vocês observassem comigo as mudanças que vão serem apresentadas por meio da reação química. E quando falo em reação química, tem que ter alguma transformação visível, né? Bem observável a olho nu. Formação de precipitado, mudança de cor, liberação de gases, né? Evidência de reações químicas. E aqui eu vou colocar, ó, alguns grânulos aqui dentro e peço que você analise comigo. Beleza. Coloquei ali dentro, fechando aqui meus frascos. Observe bem a reação, é uma demonstração prática que vale a intenção aqui. Certo? E aqui eu vou, com bastão de vidro, dar uma agitada, e eu quero que analise bem a cor. A cor comparada inicialmente com aquela que eu te mostrei, cinza, né? Então, ao longo da nossa aula aqui, você vai percebendo que a reação vai ocorrer devido à reatividade do zinco ser mais reativo, mais forte. Então, ele vai oxidar, vai perder elétrons, certo? Para solução. Se fosse a barra de placa metálica de zinco, né? A plaquinha de zinco, ela ia sofrendo corrosão mais visivelmente. E aqui você analisa que a coloração, ela já começa a mudar. A mudança de cor, certo? Sinal que o zinco, ele está perdendo elétrons para a solução. E a solução, ela é de cobre, sulfato de cobre. Tem o Cu, que é o cobre. O que é que vai acontecer? Este cobre 2+, vai receber esses elétrons que estão sendo perdidos pelo zinco, certo? Então, daí a gente já começa a perceber que o zinco perde elétrons, vai ficando cada vez mais desgastado, os grânulos de zinco, ou se fosse aqui submersa também uma placa de zinco, vai ficando desgastados cada vez mais. E o cobre 2+, que está na solução, que tem esta coloração azul, vai receber estes elétrons e converter em cobre metálico. Por isso que vocês estão vendo uma deposição do cobre metálico nos grânulos de zinco. Vai ficando assim, ó, recoberto de cobre metálico, em volta dos metais, né, que estão aí dentro de zinco, os granulozinhos de zinco, certo? Tá vendo que tá escurecido? Conforme o copinho lá no quadro desenhado para vocês também, na prática aí sendo demonstrada. Então, vocês vão percebendo isso, tá, pessoal? Quem está mudando de cor aí é o zinco por estar perdendo seus elétrons. Então, ele tem um potencial de oxidação, digamos assim, bem maior. De oxidar, né? E o cobre de reduzir. E aí, o que é que vai acontecer? Enquanto ele perde seus elétrons, o íon 2+ do cobre começa a ganhar estes elétrons e vai converter em cobre metálico, né? Cobre metálico, que vai recobrindo os grânulos de zinco, correto? Dá uma agitada aqui. Ó. Você percebe que a mudança de cor é visível. Então, vamos lá. Enquanto acontece ali, eu explico aqui também para vocês. Olha só. Tá? De acordo lá, o sistema montado. O Becker, solução do sulfato de cobre, o zinco submerso na solução. O que é que vai acontecer? Os elétrons da placa de zinco,
os elétrons que tem aqui na placa de zinco metálico, né? O zinco aqui é metálico, letra S é metálico, ok? Aqui você está vendo o zinco no seu estado metálico. Ele começa a perder elétrons. Começa a perder elétrons. A sua massa de zinco da placa, ela começa a sofrer uma corrosão, um desgaste. Então, vai perdendo elétrons para solução, certo? Então, esses elétrons que saem, eles saem na forma de Zn mais 2, correto? Olha só, porque era 0, agora está perdendo o quê? 2 elétrons. Qual que é a carga do zinco? Vamos analisar comigo aqui. Qual que é a carga do zinco em solução? Zn mais 2. Significa que ele está perdendo 2 elétrons para quem? Para o cobre. E muita coisa aqui pode ser observada, né? Essa placa ela vai sofrendo desgaste, uma corrosão, vai perdendo seus elétrons para a solução do sulfato de cobre. O cobre que está na solução é o Cu mais 2. Vejam só, Cu mais 2, o que está na solução. Significa que ele também tende a ganhar 2 elétrons, né? Comparado aqui com o zinco, que vai estar perdendo. Por que nós sabemos que o zinco perde? Porque a placa começa a sofrer corrosão. Ele começa a mudar de cor. A placa que está submersa, ou os grânulos que estão lá dentro de raspa de zinco, começa a ficar o quê? Recoberto de cobre metálico, porque o Cu2+, começa a ganhar estes elétrons. Receber esses elétrons de quem? Do zinco. Então, o zinco está doando. E o Cu2+ está recebendo. Nisso aí, você já tem um processo espontâneo de oxirredução. Olha o que é que acontece. Zinco metálico. Toda substância simples tem carga zero. Beleza. Reagindo com sulfato de cobre. Então, aqui eu tenho uma solução aquosa. Sulfato de cobre. Olha o que é que vai acontecer. O zinco, ele vai deslocar o cobre. Porque ele é mais reativo. É o que está acontecendo aqui dentro da solução. O zinco vai tirar o cobre de lugar. Ele vai deslocar. Então, aqui você tem uma reação de deslocamento. Deslocamento. Ou também de simples troca. Uma reação de simples troca. Lembra que reação de deslocamento é quando eu tenho um metal, claro que eu tenho os não metálicos também, depois eu mostro a fila de reatividade. O zinco consegue deslocar o cobre, porque ele é mais reativo. Ele tem uma força de reatividade maior de deslocar quem é menos reativo. Ou seja, à medida que aumenta a reatividade, né, esses que estão na fila para trás, comparado à fila de reatividade lá onde o hidrogênio é o centro, eles são nobres. E para frente vai aumentando o potencial de reatividade desses metais. Então, entre zinco e cobre, eu tenho o zinco que consegue deslocar o cobre. Olha o que aconteceu lá. O produto. Eu passei a ter agora sulfato de zinco. E o cobre ficou sozinho. Então, o cobre aqui agora é sólido. E aqui a solução aquosa. Olha que interessante. Zinco falou, cobre, dá licença daí, de perto do sulfato, porque eu vou entrar aí nesse lugar, porque eu sou mais reativo. E aí o cobre, pois não, saiu, obediente. E quem foi que assumiu o lugar agora próximo ao sulfato? O zinco. Então, dentro da solução agora, eu tenho sulfato de zinco, mais cobre metálico. Olha o S de sólido. Cobre metálico. Então, o cobre começa a se depositar, né, em volta da placa de zinco. Porque o que era Cu2+ na solução inicialmente azul, né, começa a mudar a sua coloração. A cor azul, ao longo do tempo, vai mudar. Por quê? Vai acabar os íons de cobre 2+. Se vai acabar os íons de cobre 2+, é sinal que está acontecendo formação de Zn2+, sulfato de zinco. E o cobre, naquela cor mais avermelhada, no fundo, e em volta
do metal zinco. E o zinco, com o passar do tempo, a tendência é o quê? Perdendo massa, perdendo elétron, tá? Para a solução do sulfato de cobre. Né? Bem tranquilo isso. Então, você vê isso claramente. O zinco, então, ele está doando 2 elétrons. E o cobre está recebendo 2 elétrons por meio dessa reação de oxirredução. Olha só as cargas. O zinco na substância simples é 0. O cobre, carga 2+. Tem toda a tabela de cátions e ânions para você analisar. O grupo sulfato, a carga dele é 2-. O oposto é 2+. Então, neutralizou aqui. Então, sabemos que esse cobre aqui ele é 2+. Tem um cobre 1+, que são metais de transição. Aqui eu tenho o zinco. Qual é a carga do zinco? 2+. Pode analisar que é fixo. O zinco tem carga bivalente positiva. E o sulfato? -2. Cobre, substância simples. Qual é a carga dele? 0. Então, você tem o quê? Aqui, a transferência de elétrons. Vamos ver como que você percebe essa transferência de elétrons quando aumenta a carga e diminui a carga. A gente já comentou isso em aula anterior. Vamos ver o que acontece com o NOx. Ó. De zinco, 0, foi para quanto? +2. Ó, zinco 0 foi para 2. O que é que você teve aqui? Aumentou o NOx. Se aumentou o NOx, aconteceu que ele sofreu oxidação. Olha o cobre. De 2, para onde foi? Para 0. Carga inicial, 2. Carga final, 0. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu o NOx. Então, significa que o cobre sofreu redução. E quem reduz? Ganha. Quem oxida? Perde. O quê? Elétrons. Ganha elétrons. Então, só aqui, nessa reação, você consegue já definir quem é que oxida, quem é que reduz. Pela diferença, pela variação do NOx. Aumentou o NOx, oxida. Diminuiu o NOx, reduz. Pronto. Por isso aqui já te dá um passo gigantesco para as reações de oxidação. Então, se esse aqui oxidou, então sabemos que ele é o agente, o quê? Redutor. E quem é agente redutor? Contém a espécie que sofreu oxidação. Tudo pizza? E quem reduz, você diz que é o agente oxidante. E o agente oxidante contém o elemento que sofreu redução. Agente oxidante, no caso lá, você diz que quem é o agente oxidante? É o quem? É o sulfato de cobre. Ele é o agente oxidante, porque tem o cobre 2+, que sofreu redução para cobre 0. E quem é o agente redutor? É o zinco. Porque ele está oxidando e também o zinco 0, aqui no seu estado sólido, ele é o agente redutor, que é a própria espécie que está sofrendo oxidação. Tá vendo, pessoal? Que com a prática aqui, você consegue buscar todas essas informações para facilitar a tua compreensão. Vamos agora escrever as semi-reações que ocorrem entre os metais cobre e o metal zinco, analisando essa reação aqui que você acabou de ver. Ó. Então, vamos lá. Por que eu coloquei reação de deslocamento? Porque um elemento é deslocado pelo outro. Ou apenas eu também chamo de uma simples troca, onde eu tenho uma substância simples no reagente e uma substância composta. Então, quando isso ocorre, além de ser de oxirredução, porque tem transferência de elétrons, eu também classifico como uma reação de simples troca. E aí, quando você agora pegar estas reações entre o cobre e o zinco, você vai fazer isso aqui, ó, uma semi-reação. Vai fazer semi-reação. Apenas envolvendo os metais. Vamos aqui pegar o zinco.
Vamos pegar aqui o zinco. Olha só, o zinco, a placa inicialmente é o quê? Sólido, ok? Eu tenho o zinco sólido. O zinco sólido, ele vai perder quantos elétrons? 2. Então, de 0 ele foi para 2. Então, ele vai perder. Olha lá. Zn mais 2 significa que ele está perdendo 2 elétrons. E o zinco, ele está na forma de íon. Zn mais 2. Olha lá o que é que aconteceu. 0 foi para 2. Significa dizer que você tem uma reação aqui para o zinco de oxidação. Está dizendo que o zinco está oxidando. Por quê? Está aumentando a carga. De 0 foi para 2. Você está reescrevendo as semi-reações. Está escrevendo a semi-reação, mostrando que o zinco oxida. É uma semi-reação. Agora vamos escrever a do cobre. O cobre, dentro da solução, o sulfato de cobre, ele tem carga mais 2. Olha só. Está na forma de íon aqui dentro, você vê que o cobre, ele tem carga mais 2. Está na solução, sulfato de cobre. Com isso, ele está ganhando quantos elétrons também? 2. Porque ó, de 2 ele está indo para quanto? Para 0. Lá, de 2 está indo para 0. Se fizer a variação, vai dar 2 elétrons. Quem está ganhando? 2 elétrons. Quem? O CO2+. E está se convertendo em quem? Em CuS. Olha aí o que é que você tem. De 2. Deixa eu riscar aqui por cima para você enxergar lá. Olha lá o que é que você acabou de escrever. Que o íon Cu2+ recebe 2 elétrons. Está reduzindo. E está convertendo em cobre metálico dentro da solução inicialmente apresentada para vocês. Tá? Dentro aqui da solução inicialmente, ó. Olha lá. Aqui é a solução sulfato de cobre. Então, o que tem aqui dentro dessa solução sulfato de cobre? Você tem íon Cu2+ e o SO4 2-. Tá? Mostrei aqui para vocês, ó. Aqui. Então, dentro aqui eu tenho inicialmente uma solução de cor azul, devido ao íon 2+. Se perguntar por que a coloração é azul, devido aos íons de cobre 2+. JP, e com o tempo, essa coloração azul, ela começa a mudar de cor? Sim. Porque os íons que estão aqui dentro, que é o Cu2+, ó, os íons que estão aqui dentro, Cu2+, começa a receber os elétrons perdidos pelo zinco, e a coloração começa a perder o tom de azul. A tendência é ir para o incolor, e perdendo coloração. Porque todos os íons Cu2+ vai diminuir. Vai diminuindo o quê? Cu2+ dentro da solução. Porque vai estar recebendo 2 elétrons que são perdidos pelo zinco metálico. Até você perceber que toda a placa que está submersa, as raspas de zinco, começam a se dissolver devido à corrosão dessa placa metálica, certo? Aí, com isso, você tem uma coloração de cor diferente, inicialmente, que você tinha, tá? Então, vejam bem o que é que nós estamos conversando aqui. Uma reação de oxirredução, onde o zinco apresentado, ele oxida. E o cobre reduz. Então, você está fazendo uma reação, uma semi-reação de oxidação e uma semi-reação de redução. Então, são as semi-reações apresentadas para o zinco e para o cobre. E agora vamos obter o que nós chamaremos aqui de equação global. Equação global da pilha. A equação global da pilha. Olha só como que é obtida. O número de elétrons tem que serem iguais para neutralizar, né, a reação e as coisas funcionar normalmente para a pilha.
Então, se o número de elétrons aqui fosse 1, a carga do zinco tinha que ser 1. Se o cobre aqui é 2, eu tenho que mostrar que são 2 elétrons. Se o alumínio é mais 3 elétrons. Certo? Se o sódio é mais 1 elétron. Sempre a carga do cátion, tá? É a quantidade de elétrons que vão estar na solução, ou para perder ou para ganhar. E se não tiver iguais, você multiplica a semi-reação pelo número que iguala aos elétrons. Se aqui fosse 1, por exemplo, multiplicava toda a semi-reação por 2, para igualar os 2 aqui do cobre. Aí, com isso igual, você simplesmente elimina. Corta esse com esse. Você elimina lá. E aí, o que foi que sobrou? Zinco sólido mais íon 2 mais, na sua solução aquosa, que é 0, né? Substância simples vale 0. Setinha. Lá em cima, Zn2 mais, na forma aqui de solução aquosa. E o cobre no seu estado sólido depositado no fundo do recipiente, do beco, ou então em volta do metal zinco. E mais uma vez, galera, olha aqui. 0, a carga aqui é 0, e aqui é 2. Então, de 0 foi para 2. Mostra que realmente sofreu uma oxidação. E de 2 foi para quanto? Para 0. Diminuiu. Aconteceu redução. O que é que você obteve aqui, Jota? A equação global da pilha. Zinco oxida, perde 2 elétrons. Cobre, 2 mais, vai para cobre 0. Significa que ganhou 2 elétrons. Os íons que estão na solução estão ganhando 2 elétrons e convertendo em cobre metálico. Aquela cor avermelhada no fundo do becker. Que você viu quando eu iniciei aqui a demonstração prática para vocês, ó. Olha lá. Isso aí, ó, que você está vendo no fundo do recipiente, ó. Tá vendo? Cobre metálico. A coloração começa a perder, né? O seu tom de azul vai ficando assim mais transparente. E as raspinhas de zinco, ó, ficaram todas recobertas de cobre metálico. Ó. Certo, pessoal? Então, aqui deu para poder observar por meio da equação. As semi-reações. O que é as semi-reações? É quando você pega apenas os metais e escrevem as suas pequenas reações, mostrando quem oxida e quem que reduz. Quem que oxidou? Zinco. Por quê? Mudou de cor. Ou seja, mudou de cor como? Na verdade, ele nem mudou de cor. Ele perdeu massa, perdeu seus elétrons. Sofreu um processo de oxirredução. Então, enquanto a placa de zinco se desgasta, ou as raspas de zinco se desgasta, é porque os íons cobre 2 mais que estão na solução, recebem esses elétrons. Então, se recebem esses elétrons, ó, ele aqui está recebendo. E está se convertendo em cobre metálico, avermelhado no fundo do recipiente. Ok? Aí, com isso, você tem a formação da reação de oxirredução. Então, a equação global da pilha é quando você trabalha com as semi-reações de modo que a quantidade de elétrons se iguale. Beleza? Então, fique muito atento a isto. E aí você vem a representação de pilha, ó. Oxidação. Quando você escreve aqui, ó. Oxidação. Beleza. Vamos aqui escrever a representação para quem oxida na pilha. Não é o zinco? Então, vou escrever aqui, ó. Zinco, 0, barrinha, ó. Zinco mais 2. O que é que você viu aqui no cantinho? Que a oxidação está mostrando aqui, ó. De 0 está indo para quanto? Ó, está indo para 2. Então, de 0 está indo para 2. Por aqui eu já sei que o zinco está oxidando. Tudo pizza? E se escrever aqui
redução, quem vai sofrer a redução, você vai escrever o quê? Mostrar aqui um pouquinho mais embaixo, fazendo favor. Então, a redução vai ser o quê, ó? Cobre 2 mais, olha lá, 2 mais, barra, cobre 0. Significa que 2 está indo para 0. Está diminuindo, tá? Então, se diminui, é redução. E de 0 está indo para 2, o NOx está o quê? Aumentando. Então, se aumentar NOx, você tem uma oxidação. Se diminuir o NOx, você tem uma redução. Ok? Você tem uma redução. Então, são maneiras de você representar os polos de quem oxida e os polos de quem reduz. Olha lá. Cuidado com as cargas, tá? Na hora de você representar aqui, ó. 0, aqui foi para mais 2, aumentou. De quem reduz, mais 2, e agora foi para 0, diminuiu. Então, fique atento a isso. E a representação da pilha, como é que fica? A representação da pilha fica assim, ó. Zn 0 barra Zn mais 2. Agora você pega, passa 2 barrinhas aqui inclinadas para separar o outro polo. Cu mais 2, barrinha, Cu 0. Então, o que você fez aqui foi a representação da pilha. Então, quando você faz a representação da pilha, você sabe dizer, de fato, que essa primeira parte aqui, ó, está oxidando. A outra parte está reduzindo. O que você escreveu separadamente aqui, pessoal, ó, de oxidação e redução, você reescreveu lá na frente, colocando 2 barras aqui inclinadas, ó, para separar. Polo, oxidação, é o polo negativo. E o polo de quem reduz é positivo. Estou adiantando essas informações aqui para vocês, tá? Porque a pilha ela tem polo positivo e polo negativo, tá? Qualquer pilha que você pegar vai ter. Então, o polo negativo da pilha é onde ocorre a oxidação. O polo positivo da pilha é onde ocorre a redução. Então, o metal ali está ganhando elétron naquela solução e o oxidação está tendo um metal que está perdendo elétron. Então, se um perde, o outro recebe. Então, isso aqui é uma forma de representar quem? A pilha. E aqui é a forma de representar os polos de quem oxida e o polo de quem reduz. São os eletrodos, nós chamamos também de eletrodos, né? São placas metálicas mergulhadas em solução. Nós chamamos de eletrodo. Um eletrodo que é positivo, um eletrodo que é negativo. E eu vou adiantando outras informações no decorrer da aula para vocês, né? Que é o polo ânodo e o cátodo, né? A gente vai discutindo isso aí ao longo da nossa aula, ok? Então, quem oxida, nós vamos chamar de anodo. E o polo de quem reduz, nós vamos chamar de cátodo. E eu vou reescrever isso aqui de uma maneira bem detalhada. Só adiantando para vocês, tá? Nós estamos mergulhados dentro de uma eletroquímica. Ânodo é quem oxida. Polo negativo. Cátodo, polo positivo. E o que é que acontece nesse polo de nome cátodo? Redução. O que é que acontece no polo anódico? Oxidação. Qual é o polo que é de oxidação?
negativo. E o polo de redução? Positivo. Olha lá. Como chama o polo negativo? Ânodo. Como chama o polo positivo? Cátodo. O que é que ocorre no cátodo? Redução. O que é que ocorre no ânodo? Oxidação. Então, eu preciso o quê? De conhecer os dois metais que vão serem dados nos exercícios, e você vai ter toda a interpretação, de fato, quem é que vai oxidar e quem é que vai reduzir. Às vezes, o próprio exercício já te explica quem é o ânodo e quem é o cátodo. Ou a indicação da pilha, que por aqui dá para você saber, ó, se aumentar a carga, oxida, se diminuir a carga, reduz. E se ele não forneceu essas dicas, ele vai te dar o quê? Diferença de potenciais. É o que nós vamos apresentar nas próximas aulas para vocês. Como determinar a DDP, a diferença dos potenciais, certo? De quem oxida e de quem reduz. Quanto que é o número, quanto que é a tensão, aí você vai saber quantos volts aquela pilha precisa ter para ela funcionar no teu aparelho. Tá joia? Então, ficamos por aqui, mostrando para vocês, inicialmente, a reação de oxirredução, solução do sulfato de cobre. Coloquei alguns grânulos aqui, raspa de zinco, tá? Ó, o fundo lá, certo? Depositado, ó. Tudo aquilo ali que quando você vê, ó, no fundo, ó, cobre metálico, tá, pessoal? Ó, aquela sujeirinha no fundo lá, certo? É cobre metálico que está depositado no fundo do becker. Ok? Olha lá. Então, com o tempo, essa coloração azul, ela deixa de existir. Por quê? Os íons de 2+, de cobre 2+, recebem os elétrons. De quem? O zinco está perdendo. Então, bora fazer aqui uma revisão bem tranquila. O zinco perde 2 elétrons. O zinco está na forma metálica, dentro da solução de sulfato de cobre. Beleza? O que é que você tem dentro da solução do sulfato de cobre? Os íons 2+. Os íons 2+. E aí, esses íons 2+, recebem os elétrons que o zinco está perdendo. Vamos aqui fazer uma outra demonstração, bastante aqui ilustrativa. Ó, dentro da solução eu tenho Cu2+, SO4, 2-, Cu2+, aqui dentro da solução, ok? Ó. E aqui eu vou colocar a placa de zinco para você ter essa visão. Geralmente nós colocamos a placa de zinco furadinho porque a gente passa o fio, né? Para poder mostrar o fluxo de corrente elétrica depois. Olha lá. Então, o zinco, ele vai perder elétron. Olha só o que, é que vai acontecer. Essa placa está mergulhada dentro de uma solução de sulfato de cobre. Claro que eu tenho mais sulfato por aqui, né? Grupo de sulfato aqui dentro. Aí eu quero mostrar que eu tenho também o quê? Muitos íons de cobre 2+ em solução. Essa placa aqui, ó, ela começa a sofrer desgaste. E se ela sofre desgaste, ela está perdendo 2 elétrons para cá. Então, o zinco está perdendo 2 elétrons. Imagina essa analogia aqui. Então, está perdendo 2 elétrons. À medida que vai perdendo elétrons, a placa vai sofrendo desgaste. E se sofre desgaste, automaticamente a massa também, ela é diminuída. Ó, a massa da placa de zinco, ela é diminuída, porque ela está aqui dentro, ó, da solução, está submersa. Então, vai se desgastando, vai sofrendo o que a gente chama de corrosão, né? Vai oxidando,
vai oxidando, vai diminuindo massa e vai perdendo elétrons. Tendência, perder elétron, perder elétron, perder elétron, perder massa, perder massa, perder massa. Correto? Vai perdendo massa, vai perdendo elétron. Olha só o que é que o cobre vai fazer. O cobre que está aqui dentro da solução inicialmente de cor azul, sulfato de cobre, faz o quê? Recebe esses elétrons. Vamos imaginar aqui que eles vão receber esses elétrons, ó. O cobre recebe esses elétrons. Olha lá. Vai recebendo esses elétrons. Então, tem mais 2 elétrons aqui que vai perdendo? Tem. Vai caindo mais 2 elétrons na solução. Beleza. Se vai caindo mais elétrons aqui na solução, 2 elétrons, o cobre vai buscar esses elétrons. E se o íon cobre 2+, ganham elétrons, o que é que vai acontecer? O íon cobre 2+, ganha 2 elétrons e vai se converter em cobre metálico. Que isso aqui, ó, tá na forma de solução aquosa, esse íon, tá aqui dentro, ó. Tá mostrando que tá ganhando quantos elétrons perdidos de cada vez com o zinco? 2. Então, de 2 está indo para quanto? Para 0. O que é isso aqui? Cobre metálico. Então, o cobre metálico, ele começa a se depositar no fundo, ou então ele vai depositando aqui em volta, ó, também do zinco, ó. E vai tendo também o quê? Cobre metálico sendo depositado no fundo aqui do becker. É o que vocês estão vendo lá no copo quando eu mostrei, ó. Então, ele vai depositando aqui no fundo. E, ao mesmo tempo, ele vai se aderindo à placa ou às raspas de zinco também, ó. De cor vermelha, ele vai depositando aqui, ó. E só perdendo elétron, zinco. É isso que, de fato, está acontecendo, microscopicamente. E o zinco, ele está fazendo isso, ó. Inicialmente 0, ele está se convertendo em zinco mais 2, e mais 2 elétrons está sendo perdido. E o zinco, quando esses 2 elétrons passam para cá, é porque você tem zinco mais 2, zinco mais 2, zinco, né, passando para cá, mais 2, para mostrar esses elétrons. Então, na solução, você passa a ter agora também zinco 2+. Certo? Então, passaram 2 elétrons. Então, o zinco vem na forma de íon 2+. Mais 2 elétrons aqui vão passar para a solução. Opa, então é zinco mais 2. E esses 2 elétrons caem aqui dentro da solução. E quem vai receber esses 2 elétrons? O Cu2+. Pegando só elétron para ele. Pegando elétron para ele, pegando, e se transformando em cobre metálico. E essa coloração inicialmente azul, ela diminui. Porque os íons 2+ vai acabar, vai diminuindo cada vez mais dentro da solução. E vai tendo o quê? Mais zinco 2+. Então, sai de uma coloração azul e digamos que com o tempo vai para uma coloração mais incolor. Porque eu vou ter sulfato de zinco ao invés de sulfato de cobre. Só vou ter íons de 2+, enquanto não tiver a oxidação. Começou a oxidar, os íons 2+ começam a diminuir. E a coloração azul começa a desaparecer. E microscopicamente é isso que eu quero mostrar para vocês. 2 elétrons passam para a solução na forma de Zn2+, de 0 vai para 2+, perdendo 2 elétrons. Isso aqui é mais 2, aqui é 2 elétrons. Isso aqui é mais 2, 2 elétrons. E aí de 2 foi para 0. Então está formando cobre metálico em volta da placa de zinco e depositando também cobre no fundo do becker. Mais uma vez para vocês, ó. Olha lá. Ok? Vai mudando todo esse tom. Então, é isso, pessoal, que a gente quer mostrar para vocês aí. Tranquilo? Essas reações, elas são muito importantes para esse conhecimento. Não fizemos cálculo nenhum, só montamos o sistema aqui
e explicamos como de fato ocorre a transferência de elétrons, né, entre esses metais envolvidos na solução. E aí um está perdendo e o outro está recebendo. Quem perde, oxida. Quem ganha, reduz. E como que eu sei? Aquele que vai oxidar é que vai ter um NOx maior, vai aumentar o NOx. A carga sai com um aumento. E aí, quando você diminui o NOx, através da determinação de cada um elemento daquele, você sabe que aquela espécie vai reduzir. E se aparecer as semi-reações, melhor ainda que eu consigo definir para vocês quem de fato vai reduzir e quem de fato vai oxidar. As semi-reações são muito visíveis para isso. Tudo bem? Então não fique pensando aí que estudar eletroquímica é coisa de outro mundo. Beleza? Um abraço e até a próxima.